Cavalo negro, almas, quando ele repartiu a sua doutrina, ela o fez ali com suas fornicações. Ele pesou o alimento deles vendeu o que eles davam por alimento em balanças e centavos, os centavos e assim por diante. Quarto, o cavalo amarelo, eterna separação de Deus. Novamente 4. Veja. Oh, que coisa. Louvado seja Deus. Agora, o último, aqui concluindo, para aqueles, você tem, eu já passei da hora, mas vocês poderiam me dar mais uns 10 minutos? Eu recebi tantos telefonemas hoje em relação ao que estou falando aqui. Havia começado a sair tanto fanatismo a respeito de Elias, até que apenas são as palavras para a morte. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Atos capítulo 7, verso 48. Atos 7, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Grande Criador, estamos agradecidos por poder estar na sua casa, na sua presença, mais este momento. Pedimos que o Senhor continue falando conosco e nos sustentando com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cinco mensageiros e 2 profetas. Nós vamos estudar aqui uma parte da mensagem. O profeta do século XX, que nos informa muita coisa boa. São coisas que o irmão Livile escreveu, tiradas das palavras do irmão Branham, e coisas que ele notificava sobre o nascimento do profeta na América e assim por diante. É muita coisa. Mas estava pensando sobre isto, que é principalmente o quíntuplo de Efésios 4:11, que nós temos
5 mensageiros e temos 2 profetas. Um profeta sempre ele estabelece sua mensagem, as doutrinas. Você não pode ter nada se não for por um profeta. Ele é um profeta e um apóstolo, como foi Paulo. E Brana também não foi diferente, foi profeta, foi apóstolo no tempo dele também. Depois que ele parte, então, aí deve aparecer os apóstolos, também os pastores, evangelistas e mestres, sempre tendo em mente que o profeta não pode mudar. Se teve um profeta para estabelecer a mensagem, tem um profeta para revelar. O que estabelece, ele não revela. Ele estabelece, ele traz as coisas claras para nós. Tocante à ceia, Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, estabelecendo a ceia da forma correta, ele recebeu do Senhor, ele não aprendeu com mais ninguém. Ele mesmo disse que não foi ter com os demais apóstolos, nem foi a Jerusalém, mas ele recebeu tudo mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1. Eu quero apenas deixar claro com respeito, vou passar sobre várias coisas, a mensagem é longa, mas eu quero esclarecer estes pontos principais de 5 mensageiros e 2 profetas. Se o profeta fala sobre isso, está no parágrafo 44, o profeta do século XX, na tradução de Goiânia. Você vai encontrar a mesma coisa na tradução da Voz de Deus. Me parece que ela não tem estes parágrafos assim. Eu não a li. Estou com a mensagem na mão, esta antiga, o profeta do século XX. Então, 5 mensageiros e 2 profetas. Não pode ter outro profeta no lugar. Se Paulo partiu, não teve outro. Levou 7 eras da igreja para poder aparecer outro profeta. Um profeta para estabelecer, outro profeta para revelar. Um profeta para escrever, outro profeta para revelar. Foi assim, o próprio irmão Brana diz na mensagem O Desvelar de Deus, ele diz que Moisés escreveu o Pentateuco. Logo nós temos aí os demais que escreveram os demais livros. Nós temos Paulo escrevendo a metade do Novo Testamento. Sabe, mais da metade do Novo Testamento, Paulo escrevendo. E nós temos o Apocalipse dizendo que não pode aumentar nem diminuir. Isto quer dizer, a Bíblia, no tempo do apóstolo João, ela já estava completa. Porque antes de ser completada, apenas havia um aviso. Desde Deuteronômio já havia um aviso que não podia aumentar nem diminuir a palavra. Isto é porque Deus estava escrevendo, e Deus escrevia através de seus servos, os profetas. Assim, ele veio e trouxe João no último dia para poder concluir com o Apocalipse. Agora, o Apocalipse é um livro misterioso. Ele somente seria revelado, não na segunda, terceira, quarta, quinta era, sexta era, mas somente seria revelado nos dias da voz do 7º anjo, na 7ª era da igreja. Então passaria mais esse período de tempo sem a igreja ter um profeta. Você vê de Paulo até Brana. Então, no entremeio, nós temos 5 mensageiros e temos um mensageiro profeta escrevendo a Bíblia, Paulo, e o mensageiro profeta revelando a Bíblia, Brana. Amém. São coisinhas simples, mas são coisas boas. Para deixar claro, já o parágrafo 44, eu marquei ele aqui para ler primeiro, então vamos ler ele primeiro, para nós tirarmos esta conclusão. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus,
como anunciou aos profetas seus servos. Então, tudo que foi anunciado aos profetas, desde o princípio da Bíblia até o final da Bíblia, até João, em Apocalipse, seria cumprido na voz deste mensageiro, profeta do último dia, que é o 7º anjo de Apocalipse 10:7. Das demais eras, nada se diz em relação a ter um profeta mensageiro. Então, tem coisas que a gente aprendeu lá no princípio e até hoje elas permanecem a mesma. Você não tem como mudar. Vou repetir o que o irmão Branham diz: das demais eras, nada se diz em relação a ter um profeta mensageiro. Tivemos Paulo, e das demais eras não diz nada sobre profeta, porque não tivemos profeta nas demais eras. Ele diz, mas só da primeira e da última era. Isso eu estou dizendo porque tem pessoas que eles gostam de colocar mais alguém. Não sou contra. Simplesmente eu quero mostrar o que é real. Não estou contra o irmão José Branham, porque ele não crê assim, certo? Ele não crê, como até as pessoas que pregam a respeito dele. Ele não crê. As pessoas deveriam mudar a mente, porque ele não crê assim. Então, deveriam ver estas coisas, como colocar um profeta, depois que o irmão Branham partiu, então, na cabeça de certos ministros, está o irmão José, para concluir Efésios 4:11. E aí é onde erram. Você não pode colocar outro no lugar de Paulo para escrever e não pode colocar outro no lugar de Branham para revelar. Ainda que eles dizem que ele não vai revelar nada, que o irmão José não vai revelar, só ordenar as coisas, colocar as coisas no lugar. Mas não toma Efésios 4:11. Tem que entender isso, que o irmão Branham mostra isso daqui claro, que é a primeira era e a última era. A primeira era foi Paulo, a última era foi Branham. Então aí você tem a coisa concluída. Bom, e o profeta partiu, quem fica no lugar? A mensagem. Paulo partiu, quem ficou no lugar 2000 anos? A mensagem. Branham partiu, quem fica no lugar de Branham? A mensagem, não o filho José. Ainda que irmão Branham disse, ele é um profeta. Mas irmão Branham sabia que ele não podia ser um profeta para revelar as coisas, porque ali estava, nos dias da voz do 7º anjo, um profeta. Mas um profeta como para distribuir literaturas, para organizar as coisas como foi organizado lá no Egito, que o irmão Branham tinha uma vontade de ter um filho como José. Foi lá no Egito. Teve anos de miséria e nos anos de fartura ele guardou para os anos de miséria, para os anos de falta. Então, os anos de falta eram exatamente estes anos depois que irmão Branham partiu. E aí tem a mensagem guardada. Agora, essas mensagens guardadas, Deus falou para o irmão Branham guardar. Quer dizer, o alimento já está guardado. O que tem que fazer era só pegar o alimento, colocar em livros, em fitas ou em CDs e mandar para o mundo todo, certo? Isto é um trabalho e alguém devia tomar conta. Então, o irmão José Branham é que toma conta desse trabalho de levar esta mensagem. E outros também que estão fazendo um trabalho na distribuição destas mensagens do profeta. Eu não tenho nada contra. Agora, com respeito a direitos autorais, isso é problema deles, que eles lutam entre eles para poder ter os seus direitos e os direitos diante da lei, que devem ser respeitados também. Mas um tem o direito diante da lei, e o outro diz que teve o direito direto do profeta, que o profeta mandou ele fazer literaturas. Então, quer dizer, um cumpre a lei e o outro cumpre o que o profeta falou também. Diz que o profeta falou para ele. Como é que você vai dizer que o profeta não falou, o profeta já morreu, você não sabe? Certo? E ele disse que o profeta falou, que era para ele fazer também. Então está fazendo literaturas. Tudo bem, que faça as literaturas. O problema agora é a revelação dessas literaturas. Porque tudo que o profeta pregou, eu não tenho que ajeitar, eu só tenho que crer. Entendeu? Não tem, isso aqui não é assim, eu vou colocar assim, não. Ninguém pode mexer.
O que estava escrito por Paulo, ninguém podia mexer. O que foi pregado por Brana, ninguém pode mexer. É do jeito que está escrito e do jeito que está pregado. Principalmente agora no último dia que a coisa foi revelada. Só que não pode colocar ninguém no lugar de um profeta. Volto a repetir. Ninguém entrou no lugar de Paulo durante 2000 anos. E ninguém entra no lugar de Brana depois da revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. Ninguém pode tomar esse lugar, porque o corpo ministerial está cumprido, está concluído agora. Ele faltava, dentro de 2000 anos, o corpo ministerial, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, faltava o profeta. Faltava o apóstolo, o profeta, porque nós tivemos Paulo como apóstolo e profeta aos gentios. Mas depois passamos as 5 eras da igreja e não tivemos mais apóstolo e profeta. Pode ter aparecido homens que serviram como apóstolos, mas eles não foram profetas durante as eras, certo? Mas depois nós tivemos o irmão Brana, que além de um profeta, ele foi um apóstolo, ele foi um que estabeleceu a doutrina do último dia. Principalmente, irmão Brana estabeleceu a doutrina do rapto. Se a pessoa quisesse entender isso, o irmão Brana estabeleceu a doutrina do rapto. Você não pode mexer na doutrina do batismo que Paulo, Pedro estabeleceram. Pedro começou com os judeus, passou para os samaritanos e gentios. E logo os gentios, nós tivemos Paulo como profeta e apóstolo, cabeça daquele movimento. E ninguém pode mexer no batismo que Paulo também estabeleceu, que Pedro estabeleceu. Ninguém pode mexer. Aquele batismo vai até o fim. Até hoje, você não pode ser batizado em nome de Brana. Está errado. Porque o batismo na Bíblia é em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem Bíblia para isso. Agora, do outro lado, nós temos a doutrina do rapto, foi estabelecida pelo profeta. A doutrina do arrebatamento é importante. Não foi estabelecida por Paulo, porque nos dias de Paulo, ainda que Paulo esperava o arrebatamento, mas isso levou quase 2000 anos para vir um outro mensageiro para te informar a verdadeira fé de arrebatamento. Então você agora, onde você encontra a fé do rapto? Bom, em 62, irmão Brana diz na mensagem absoluta que a fé para o rapto estava nas mensagens. E é verdade, porque não tinha revelado os trovões, ainda não tinha aberto os selos. Mas em 63, quando abriu os selos, irmão Brana estabeleceu a doutrina do rapto. Ele diz: a fé para o rapto está nos trovões. Primeiro selo, 35. Então ali está estabelecida a doutrina. Nós temos a doutrina do batismo, nós temos a doutrina da ceia, a doutrina do lava-pés, que vieram através de Cristo, através dos apóstolos. Mas a doutrina do rapto teria que vir no último dia. Ele diz: mas como que você prega que é uma doutrina? Foi o profeta que disse que a fé para o rapto está nas mensagens. Irmão Brana não diz que a fé para o rapto estaria apenas na Bíblia, porque você tem durante todos esses 2000 anos uma Bíblia fechada. Ele diz: está nos trovões, porque os trovões é a revelação quando a Bíblia fosse aberta. Então, a Bíblia aberta quer dizer revelada. Ela não é uma outra Bíblia, ela é a mesma. Ela se torna nova porque ela foi aberta. Então, a sua abertura fez dela um livro novo, uma Bíblia nova. Então, aí quando abriu, que foi através dos selos, que a palavra foi aberta, que Apocalipse 10 manifestou, então ali nós temos a doutrina do rapto. Aí o profeta diz que a fé para o rapto está nos trovões. Mas o irmão Paulo já esperava rapto no seu dia. Diz: nós, os que ficarmos vivos, não precederemos aos que dormem. Quer dizer, nós não vamos na frente dos que morreram. Primeiro os mortos são ressuscitados, nós transformados, e então subiremos a encontrar o Senhor nos ares e para sempre estaremos com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então, esta é uma doutrina que você tem estabelecida por Paulo com respeito ao rapto. E
Quando veio a revelação, então aí está aquela verdadeira doutrina manifestada para nós. Paulo não podia revelar os trovões. Nos dias de Paulo, o livro estava selado. E assim por diante, nos dias de todas as eras, o livro estava selado. Quando foi escrito, ele foi selado com 7 selos. O livro, quando terminou sua escrita em Apocalipse, ele foi selado com 7 selos. Os mistérios dentro deste livro ninguém podia conhecer durante a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª era, mas somente poderiam conhecer na 7ª era, porque ali manifestaria o mensageiro profeta, assim como o mensageiro profeta veio para escrever, teria um mensageiro profeta para revelar o que foi escrito. Assim como o mensageiro profeta para escrever encontrou Jesus Cristo com uma coluna de fogo, assim o mensageiro profeta para revelar encontrou a Cristo também na coluna de fogo. Vocês veem que aquilo, mesmo em 1950, esta coluna de fogo que está na cabeça do profeta, que foi tirada em 1950, ali já estava mostrando para nós, a coluna de fogo veio para revelar o que a coluna de fogo tinha escrito através de Paulo. Amém. Amém. Estas coisas, alimentinho, assim, sempre é um pãozinho, um chazinho, que vem, mas isso faz bem, certo? Faz bem para as pessoas se alimentarem. Então, volto a repetir, mas só na primeira e na última era é que tivemos um profeta mensageiro. Parágrafo 44, o profeta do século 20. A irmã Brana diz, as demais eras tiveram mensageiros, porém não profetas. Bom, irmãos, isso está tão claro que foi completado aquilo que tinha completo na era de Paulo. Durante as eras não podemos ter completo, porque se tivesse um profeta durante as eras da igreja, o livro tinha que ser aberto. Entende? Aonde tem um profeta durante as eras, porque tivemos um profeta para escrever, mas agora, se fosse ter um profeta depois de Paulo, ele já traria luz no assunto, ele revelaria, porque não tinha mais nada para escrever depois Paulo e João no Apocalipse, não tinha mais nada para escrever. Ali a Bíblia foi selada com 7 selos, mas ficou 2000 anos para a Bíblia ser aberta. Então nós tivemos gozo, paz, alegria, salvação, harmonia, coisa boa, e sensação, e poder, durante 2000 anos com a Bíblia fechada. Você pensa bem o que nós podemos ter com a Bíblia aberta. Nós devemos pensar como aquela mãe do rapaz que estudou Deus, mãe do teólogo, que ele diz, mãe, nós lemos, estudamos lá no seminário que Marcos 16 é uma escritura apócrifa. Não se deve crer nisso daí. Isso só foi para aquele tempo, o que aconteceu. Isso não é para hoje. E aí a mãe diz, glória a Deus, meu filho. Quer dizer, ela que estudou o filho, fez de tudo, quem sabe lavou roupa, para mandar dinheiro, para pagar o seminário, para pagar os estudos dele, para ele aprender que uma escritura que a curou era inútil. Ele aprendeu nos seus estudos. Tem gente que... O irmão Brana fez de tudo para nós, para mostrar a palavra, para mostrar a revelação. Depois tem pastores que dizem que nós não precisamos dos trovões, quer dizer, é apócrifo. Nós não precisamos dos trovões para arrebatamento, que não precisa de novo nome para arrebatamento. Gente, William Branham, vamos dizer assim, se fosse preciso lavar roupa, passar roupa, bater, fazer de tudo, ele fez. Isso ele fez na parte da revelação, da pregação. Deu a vida, revelou a palavra, para depois nós dizermos que aquilo, não precisamos daquilo. Como aquele moço estudou a teologia e chegou para a mãe e disse, mãe, nós estudamos isso daí que é uma escritura apócrifa, não tem valia alguma. E hoje o povo, pregadores da mensagem, dos trovões, dos selos, do novo nome, eles não sabem nada para poder esclarecer ao povo. E quando não sabe para esclarecer, porque tem medo das falsas doutrinas que já apareceram antes da revelação, porque sempre assim, o diabo é assim, ele sabe que a coisa vai aparecer, então ele começa a trazer coisinhas também, para que as pessoas possam tropeçar, e quando vier o que é real, elas não creram.
Eles não creem. Sempre é assim. O irmão Branham diz que o diabo faz estas coisas assim. Então, quando chega a revelação, chega um pregador e diz: não, nós não precisamos de trovões para ser revelado. Se eu fosse membro desse pastor, eu saí da igreja dele. Eu saía. Quem fica ali é porque quer sustentar o anticristo. Eles querem sustentar a doutrina da besta. Porque a besta não é só na igreja católica, não, tem a besta da mensagem. Todo pregador que não está de acordo com a revelação dos 7 selos é uma besta da mensagem. É uma besta, quer dizer, um falso profeta, encarnado. Então, quando ele se torna encarnado, ele é a besta. Por que o falso profeta, ele é falso profeta ainda, até hoje? E ele vai ser a besta quando nós sairmos no arrebatamento. É porque o falso profeta está precisando receber a encarnação de Satanás para ele poder se tornar o diabo mesmo na terra. Mas quando os pregadores dizem que nós não precisamos de 7 trovões, não precisamos de revelação de selos e de novo nome para arrebatamento, isso é a besta encarnada dentro da mensagem. São pregadores ungidos com o espírito da mentira, do engano, porque o William Branham diz que nós precisamos dos 7 trovões para ser arrebatado. O William Branham diz que o novo nome veio exatamente antes da aparição do Filho. Se nós podemos usar lá atrás, eu uso as duas coisas, tanto para o Filho do Homem como para arrebatamento. Você pode usar muito bem isso daí. Lá atrás, o povo já deveria ter conhecido e recebido um novo nome. Lá atrás, quando o irmão Branham estava pregando, porque quando estava pregando os selos, já era um novo nome pregando os selos. Era um novo nome. Não era o nome Jesus mais. Quando eles chamaram William Branham de Jesus, por isso que ele parou no ministério, porque não era o nome Jesus Cristo mais. Ali estava Deus num outro homem, revelando os selos. E é isso que Jesus mesmo disse, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Nos dias de Jesus ele não podia falar nada de trovões, nos dias de Jesus ele não podia falar nem da vinda. Agora, nos dias do último mensageiro, William Branham, ele ia falar do novo nome, falar da vinda. O que não podia falar lá era mistério, aqui não. Aqui era o dia da revelação da vinda. Aí o irmão Branham veio e diz: olha, vigie bem o sétimo é a vinda do Senhor. Se a pessoa tivesse vigiado bem, eles não estariam do jeito que estão hoje. Então, só para mexer nesse ponto, porque as pessoas dizem: olha, como que nós vamos ficar? Irmão Branham já morreu, agora o quíntuplo de Efésios está faltando? Não, não está faltando, a mensagem é o profeta. E além do mais, depois da mensagem do profeta, se você come aquela mensagem, você está comendo aquilo que o profeta revelou e você está incluso neste quíntuplo do Efésios 4:11. Entende? Está incluso ali. Se não comer o livrinho, nem ali está. Nem ali está. Quer dizer, aí a mensagem do profeta serviu só para os dias do irmão Branham e não serve para hoje, porque não tem ninguém que tem coragem de comer o que foi revelado. Então a coisa foi revelada, é hora de comer, porque o quíntuplo de Efésios está completo com a mensagem do profeta, certo? Assim como o quíntuplo de Efésios estava completo com a mensagem de Paulo. Não tinha outro. Como nós vamos fazer? Faltou o homem, faltou o profeta mesmo, literalmente. Faltou, porque Paulo não estava ali. Mas a igreja continuou pregando o que Paulo manifestou, o que Paulo deu como doutrina. Assim também, falta o homem, Branham. Falta o homem, mas a mensagem, a igreja come aquele livro, aquela mensagem e continua pregando o que o homem Branham pregou, ungido pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Olha, eu estou no parágrafo 44 ainda, eu tenho tantos parágrafos aqui para me ler, é só o 44, já vai formar a mensagem hoje. As demais eras tiveram mensageiros, porém não profetas. Se o irmão Branham diz assim, irmãos, eu não posso falar diferente. Eu vou falar, não, mas nós tivemos profeta durante as 7 eras da igreja. Branham está dizendo, as demais eras tiveram mensageiros, porém não profetas. Quer dizer, a primeira era teve um profeta Paulo. As demais eras tiveram mensageiros, não profetas. Na última era temos profeta, mensageiro. Amém? Então são 5 mensageiros e 2 profetas, ou 2 profetas e 5 mensageiros. As demais eras tiveram mensageiros, porém não profetas.
Eles foram reformadores. Todos tiveram uma mensagem. Todos tiveram alguma luz sobre alguma parte, uma parte da Escritura. Quer dizer, cada mensageiro, ele tem uma luz sobre a parte da Escritura. Porém, nenhum destes 5 mensageiros tiveram, assim diz o Senhor, como teve o apóstolo Paulo. Certo? Nenhum dos 5. Aí quando chega o William Branham, ele diz, assim diz o Senhor. Aí você tem. Bom, nós estamos como aquela viúva. Perdeu o marido, o filho está morrendo, já de fome, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, mas ela recebeu o Elias em casa. Ele bateu no portão, me traz um pouco d'água, ela foi buscar água, me traga um bocado de pão, que o mais difícil estava era o bocado de pão. Ela ia buscar a água, mas quando falou em pão, já não estava tendo pão, a palavra, não estava tendo pão. Só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e ela ia misturar aqui, fazer um bolinho do tamanho de uma mão, amassava aquilo, eu vou comer eu e meu menino e nós vamos morrer, porque acabou. Aí ela ouviu o que há 3 anos atrás ela não ouvia. Durante aquela seca ela não ouviu, mas antes ela sabia. Tinha um homem de Deus aí, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, sob a minha palavra. Aquilo é tão perfeito, é Deus no homem. Sobre a minha palavra não cairá uma gota d'água. E não caiu mesmo. Durante os dias que Deus ficou tratando com Elias na beira do riacho, não caiu uma gota d'água. Ficou seco Israel, ficou seco o país. Daqui a pouco, no portão da casa de uma viúva, ela escuta o que 3 anos e meio antes ela tinha ouvido, que o marido tinha morrido na batalha, e agora ela, com o último pão, o último alimento, o último restinho, ela escuta outra vez, quando ele diz, vai e traga um bocado de pão para mim, ela diz, eu não tenho, o que tem aqui, eu vou amassar um bolinho, estou levando esses 2 gravetos para formar uma cruz, eu vou assar e vou comer, mas meu menino vai morrer. Faça para mim primeiro. Aquela petulância parece do homem. Faça para mim primeiro, porque aquilo não era o homem, era Deus. Você faz primeiro para Deus. Tudo que é primeiro é para Deus. Você faz primeiro para Deus, depois para você. Se você conseguir fazer para Deus primeiro, você vai ver que depois o seu vai multiplicar. Mas quando você deixa Deus por último, e faz para você primeiro, para a família primeiro, a coisa não pode cumprir, nem a Bíblia, nem Malaquias 3 pode cumprir quando eu faço para mim primeiro e para minha família. Primeiro tem que fazer para Deus. Esse daqui é de Deus, deixa eu dar para Deus primeiro, aí depois a coisa vai cumprir na minha vida. Amém? Bom, vocês entendem muito bem isso. Então, faça para mim primeiro, porque assim diz o Senhor. Ela não ouvia aquilo fazia 3 anos e meio, porque assim diz o Senhor. Aquilo diz o profeta que foi como um trovão para aquela mulher. Então, e nós, irmãos? Ela foi 3 anos e meio, nós 2000 anos. 2000 anos, aí não sabia nada do assim diz o Senhor. Principalmente um povo gentil, que Deus tratou com os gentios lá no início, e agora Deus tratando com os gentios no fim, através de profeta. E durante 5 eras, no meio, ele vem trazendo mensageiros para poder cada um ter a sua mensagem, mas não podia revelar nada porque não eram profetas. E agora você tem a oportunidade, como a viúva, de ouvir o assim diz o Senhor. Os selos revelados é assim diz o Senhor. Os trovões revelados é assim diz o Senhor. O novo nome é assim diz o Senhor. É o que o profeta pregou no primeiro selo, 132. Ele diz que cada vitória dá um nome novo, cada vitória. Então, ele recebeu um novo nome quando ele venceu no Calvário. Ele recebeu um novo nome, mas não foi feito conhecido enquanto não chegasse o último mensageiro para ele poder manifestar aquele novo nome num outro homem, cumprindo São Lucas 17, 26 a 30. Quando ele veio e cumpriu São Lucas 17, 26 a 30, Apocalipse 10, 1,
às 7, quando ele desce do céu como anjo forte, ele tem que pisar na terra. Eu tenho que chegar aqui também, certo? São coisinhas muito boas. Todos tiveram alguma luz sobre uma parte da Escritura, porém nenhum destes 5 mensageiros tiveram assim diz o Senhor, como Paulo teve. Eu começo a minha mensagem de trás para frente, certo? E eu tirei de lá para começar aqui. O parágrafo 19, irmão Branham faz uma separação entre mensageiro terrestre e mensageiro celestial. E que se deve entender isso. 19, 20 e 21. Eu vou ler aqui agora o profeta do século 20. Este mensageiro está anunciado em Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Este versículo não se refere a um anjo celestial tocando uma trombeta, mas ao mensageiro, entre aspas, um homem da era de Laodiceia que nos trará a palavra de Deus. Ele estava sendo escrito o livro ainda quando o irmão Branham estava vivo. E ele está dizendo assim, que nos trará. Hoje ele diz que nos trouxe, certo? Um mensageiro da era de Laodiceia, um homem que nos trouxe a palavra de Deus. A prova disso encontramos em Apocalipse 9, 13. Estes são os 2 anjos celestiais. Agora que vou ler. 9, 13 de Apocalipse e 11, 15. Aqui estão os trombeteiros celestiais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Então, o irmão Branham diz, quando este 6º anjo toca a trombeta, ali está mostrando que ele é um trombeteiro celestial. Ele não é o natural. Você vai ver que depois, quando cumpriu o natural aqui na terra, eram Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Aí vai falar dos 4 anjos, certo? Mas quando fala do 6º anjo toca a sua trombeta, ele está falando com respeito ao judeu. Tem que se guardar isso aqui também. E o Apocalipse 11, 15. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Olha, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Parece que está falando de 2, não é? Nosso Senhor e do seu Cristo. O nosso Senhor ungiu alguém. Você entendeu? O nosso Senhor ungiu alguém, que é o Cristo. Olha aqui, o nosso Senhor e do seu Cristo. Aí parece 2, aí logo a Bíblia diz, e ele reinará para todo sempre. Então o nosso Senhor no seu Cristo, quer dizer, nosso Senhor reinando naquele homem ungido dele nesse tempo. Isso daqui é milênio. 11, 15, o profeta já esclarece aqui no parágrafo 20, o profeta do século 20. Página 11. Note, os terríveis juízos que vêm sobre a terra ao soar a 6ª trombeta. Agora você tem que fazer a diferença daqueles que tocam a trombeta durante os gentios, e cada mensageiro dos gentios, cada anjo, o anjo da era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, isso daí são anjos da era gentia. Agora, estamos falando aqui desses trombeteiros celestiais. Isso daqui é o que estamos tratando aqui, ó. Note os terríveis juízos que vêm sobre a terra ao soar a 6ª trombeta. Agora, quando você lê a mensagem A Festa das Trombetas, você vai ver que o irmão Branham fala sobre a 6ª trombeta ter soado no 6º selo, e isto cumpriu quando Mussolini, Hitler, Eichmann e Stalin estavam matando os judeus. Ali estava cumprindo esta parte aqui, ó, que o juízo caindo sobre a terra, mas estava sobre os judeus.
Note também que ao soar a 7ª trombeta, o Senhor aparece tomando os reinos do mundo que lhe pertence. Então, quando soar a 7ª trombeta, vocês estão entendendo? A 7ª trombeta terreal, William Branham. 7ª trombeta celestial. Isso daqui é a 7ª trombeta. Quando toca a 7ª trombeta, são 2 anjos na terra. Aqui agora, quando tocou a 7ª trombeta dos gentios, era um homem na terra. Quando tocar a 7ª trombeta dos judeus, aquela 7ª trombeta de Apocalipse 11:15, porque virá um reinado milenial, então serão 2 homens na terra, Moisés e Elias. Os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo. E era a 7ª trombeta tocando. Então é a mesma coisa de você ver. Os reinos do mundo se tornam de nosso Senhor e do seu Cristo. Parece 2 pessoas e não são. Ele reinará sobre a terra. Não diz eles, ele reinará. Deus, para reinar, tem que reinar através do Cristo, do homem. O Cristo é o ser ungido. É o homem no qual Deus toma para poder governar. Amém. Ó, tem coisa que eu não posso explicar, não sei explicar também. Tem coisas que até eu gostaria de saber, não sei. Mas o que eu sei, eu te dou. O pedaço do pão que eu sei, se você conseguir comer comigo, então vamos junto. Tem coisa que eu não consigo, porque eu não vejo ainda na mensagem. Isso daí, falando lá da frente, lá do milênio, porque nós que vamos ser arrebatados, nós queremos saber de milênio, novo céu, nova terra, e na verdade, mas não pode esperar para aquele dia, não. Nós já temos uma mensagem que dá fé para arrebatamento. Quando é que vai acontecer o milênio? E depois da tribulação, depois do rapto, depois da tribulação, que vem primeiro o rapto, depois da tribulação, depois do milênio, aí depois que vem novos céus e nova terra. Mas nós aqui tomamos conhecimento dessas coisas antecipadas, porque Deus revelou ao 7º anjo estas verdades. Amém? Estão guardando bem? Agora, o parágrafo 21. Porém, Apocalipse 10:7, aí ele vai mostrar. Ali ele estava mostrando com respeito o trombeteiro celestial, que vem em Apocalipse 9:13 e 11:15. Agora, um trombeteiro terreal, ele vai falar sobre ele agora. Porém, Apocalipse 10:7, o mensageiro toca a trombeta. E ao soar de sua trombeta, tem a ver com a revelação dos mistérios de Deus à igreja. Olha, isso é totalmente diferente daquele trombeteiro da 6ª trombeta e da 7ª trombeta. Porque esse daqui vai revelar os mistérios, como veio o irmão Branham e revelou os mistérios à igreja, que precisava saber dos mistérios revelados primeiro, para depois ir no arrebatamento, para depois vir para o milênio. Amém? Amém. Note também que em Apocalipse 10, de 1 a 6, isso é bom também. Não vemos ao Senhor Jesus tomando um trono. De Apocalipse 10, de 1 a 6. Ele diz, não vemos o Senhor Jesus tomando o trono, mas o vemos de pé sobre a terra, com sua cabeça no céu. Agora, o Senhor Jesus de pé sobre a terra era Branham. Você vai entender. Ah, não, o Senhor Jesus de pé sobre a terra é o Senhor Jesus mesmo. Não, Branham parou com o ministério porque eles chamaram ele de Jesus. No seu dia, nós professamos nossa fé em Ti como nosso Senhor Jesus Cristo. Ele parou o ministério, porque não é assim. Aí ele vem explicando aqui. Note também que Apocalipse 10, de 1 a 6, não vemos ao Senhor Jesus tomando um trono, porque ele tinha saído do trono. 10, de 1 a 6, de Apocalipse, ele não estava no trono, ele tinha saído do trono. Mas o vemos de pé sobre a terra, com sua cabeça no céu. E Cristo, o Senhor Jesus, de pé sobre a terra é Branham, com a cabeça no céu, que é Cristo. Ó o Senhor, o cabeça daquele que pisou na terra. Então você nota isso daqui, o anjo forte descendo do céu, capítulo 10, verso 1 de Apocalipse, vemos o anjo forte descendo do céu e com o pé direito pisando no mar e com o esquerdo na terra.
era isso daqui, ó. Ele diz: vemos ao Senhor Jesus tomando, em Apocalipse 10, de 1 a 6, não vemos o Senhor Jesus tomando um trono, porque tinha saído do trono, do céu, e tinha descido para a terra, mas o vemos de pé sobre a terra. Agora, onde é que você via o Senhor Jesus Cristo de pé sobre a terra, senão no seu mensageiro profeta? Ali estava o Senhor Jesus de pé sobre a terra, só que não era Jesus Cristo, era Brahma. Era o Senhor Jesus Cristo em novo nome, era o Senhor Jesus Cristo um novo homem. Ele estava de pé sobre a terra, e para estar de pé sobre a terra era no seu mensageiro profeta, para revelar o que o mensageiro profeta Paulo escreveu. Ei, glória! Essas coisas faz bem. Isso traz estímulo na alma, né? Isso é para quem crê. Então, Apocalipse 10, de 1 a 6, irmão Brana fez a leitura aqui. E eu, para poder adiantar, você já sabe o que é. É o anjo forte descendo do céu e pisando na terra. Aí logo o irmão Brana fez uma leitura também de Atos 7, 47 a 51. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado de meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim sois como vosso Pai. Assim vós sois como vosso Pai. Aí vem a explicação. Parágrafo 22, o profeta do século 20. Este é um quadro de Jesus formando sua igreja na terra. O céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. A irmã Brana mostra, isso é um quadro de Jesus formando sua igreja na terra. Isto foi o que disse Estevão, referindo-se a Jesus de pé sobre a terra. Estrado de meus pés, com a sua cabeça no céu, trono. Olha para você ver, ele aqui na terra e com a cabeça no céu. Aí dá fácil para você entender o que o irmão Brana diz. O corpo dele está ali no trono e o espírito dele aqui na terra. Dá para você ver que Deus só trabalha na terra no corpo. E ele mostrou o corpo dele no trono, o corpo dele no trono, com o Espírito trabalhando aqui na terra. Quando o corpo dele mesmo era exatamente o mensageiro do dia. Aquele era o corpo do Senhor, era o templo do Senhor. Quando o Senhor veio a seu templo, era exatamente Deus em carne. E agora, nesse último dia, quando Deus vem a seu templo, outra vez era Deus em carne. Então vocês notem isso daqui: o estrado de meus pés, a igreja, os pés. Olha para vocês verem, a igreja. Mas no início de tudo isso daí, é um profeta, o estrado dos pés e o trono no céu. Quer dizer, Deus sobre o seu profeta. Aqui ele caminha e, como ele diz, Deus não tem outros pés senão os meus e os seus. Deus não tem outros lábios senão os meus e os seus. Ele diz, porque Deus é Espírito. Então, está no céu, Deus é Espírito no céu. Você sabe que ele é Jeremias 23, 24. Porque o Senhor é Espírito que enche os céus e a terra. Amém? É nisso que você tem que ver a manifestação de Deus. Todavia, ele segue chamando ao povo a si mesmo, porém não por muito tempo. Ele é um mensageiro, o qual é o último. Ele está falando que esse Jesus formando a sua igreja de pé sobre a terra, ele é um mensageiro, ele é o último. Isso era Deus numa carne, Deus num homem. Ele é o último mensageiro. Aleluia. Ele segue assim, ele é um mensageiro. E porquanto é o último, por isso você não pode pôr ninguém no lugar de Brana depois que Brana partiu. Ele foi o último.
Então o último estava ali, eu sou o primeiro, é Jesus Cristo. Eu sou o último, é Jesus Cristo em Brahma. Ele é o mesmo, por isso o ministério está repetindo. O que ele fez lá no Oriente, agora ele repetiu no Ocidente. Ele lá no Oriente multiplicou, no Ocidente ele criou. É o mesmo Cristo. Amém? Amém. Tem dia que é tão bom que o tempo se vai, não é, pai? E tem muita coisa para a gente falar, tudo para agregar uma mensagem só, o que não é fácil. Então, ele é o mensageiro e, porquanto, é o último, é o sétimo mensageiro. Meu Deus, ele está falando, é um quadro perfeito de Jesus Cristo formando a sua igreja. E que os pés aqui na terra, você vê a igreja, o trono dele no céu, é porque ele domina a igreja. Aqui na terra, os pés dele é um profeta, no trono no céu é Deus, o cabeça, que domina este profeta aqui na terra. Agora ele vem dizer, ele é um mensageiro, e porquanto é o último, é o sétimo mensageiro. Ele então é o mensageiro à era de Laodiceia. É por isso que Cristo está batendo a porta em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Não é Brana, é Cristo, porque é Cristo no profeta. É isso que as pessoas não entendem. Eis que estou à porta e bato. Quem é que bate? É Cristo na porta da era da igreja. Mas quem é que está sendo rejeitado? É Cristo. Mas é Cristo aonde? É Cristo em seu mensageiro profeta no seu dia. Amém? Aleluia. Ele então é o mensageiro à era de Laodiceia, e sem dúvida que lhe conheceremos e lhe ouviremos tão atentamente como fizeram os efésios a seu mensageiro Paulo. Nós ouvimos. Você ouviu? É Cristo? É Cristo. É o último mensageiro? É. Quer dizer que Cristo, Jesus Cristo, é o último mensageiro? Está aqui de pé, com os pés sobre a terra, que é a igreja, e que é o seu profeta. Porque agora você tem que tomar primeiro o profeta, depois vem a igreja, que é o corpo de Cristo. Assim como Cristo esteve no profeta, está em nós. Nós todos fazemos parte do corpo ministerial do último dia de um profeta. Por isso nós pertencemos a um corpo profético. Você tem que saber por que as pessoas da primeira e segunda etapa não conseguem ver os mistérios dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, da terceira puxada. Por que não consegue? Porque não faz parte do corpo profético. Eles fazem parte do corpo simplesmente de mensageiro, que não foi revelado. Mas irmão Brana veio em 63 e trouxe a revelação dos mistérios durante 7 eras da igreja, onde teve 5 mensageiros que não puderam revelar nada. Irmão Brana revelou estas 7 eras da igreja e começou até do Gênesis ao Apocalipse. Mas para a igreja saber, ele teve esse ministério aqui na terra. Amém. Meu Deus do céu. O parágrafo 24 do profeta do século 20, ele mostra o mensageiro à era de Laodiceia, encontramos em Apocalipse 10. Por que eu leio essas coisas? É porque tem doutrinas no Brasil, e é provável que é no mundo, doutrinas de que o mensageiro da era de Laodiceia, de Apocalipse 3, 14 a 22, não é o mesmo de Apocalipse 10. Tem doutrina, mas aqui o irmão Brana diz que o mensageiro de Apocalipse 10 é o mensageiro à era de Laodiceia. Eles querem colocar o William Branham como mensageiro da era de Laodiceia, e depois viria um outro mensageiro de Apocalipse 10, que seria o mensageiro da pedra de coroa, e eles estão errados nisso. O irmão Branham foi o mensageiro à era de Laodiceia e a pedra de coroa, que é Apocalipse 10, de 1 a 7. Ali você encontra o mensageiro profeta. Amém? Isso aqui está no profeta do século 24 e Senhores, esse é o tempo 204. Também está. Deixa eu ver se eu consigo te dar mais alguma coisa, mais um minutinho. Me ajuda aí que tiver uns 5 minutinhos, já está, meu irmão? Para mim conseguir colocar mais isso aqui, o que não é fácil colocar tudo, né? O parágrafo 25 agora. Ouviu os trovões. É muito importante isso. Olha, porém Apocalipse 10, 7 diz que todos os mistérios serão consumados ao final da plenitude dos gentios. Aí o profeta diz, esse é nosso dia. Portanto, será nesta era quando voltaremos a ouvir os trovões, mas desta vez serão revelados.
Nós ouvimos os trovões através de João, mas não foi revelado. Nós ouvimos os trovões, mas não entendemos. Nós ouvimos os trovões, mas não foi escrito. Porque não entendemos. Quando você não entende, não está escrito. Mas quando é revelado, é nos dias da voz do sétimo anjo, então você ouve outra vez os trovões. Nós ouvimos os trovões desta feita, como João ouviu lá no princípio, que ele não podia escrever, mas agora nós ouvimos e foi revelado. Ele foi revelado. Agora nós sabemos o que são os trovões. Porque aquilo teria que passar 7 eras da igreja para depois João, tipo da noiva, saber o que são os trovões. Tinha que passar, senão não saberia, porque tinha que passar todas estas eras. Amém? Aleluia. O 26, deixa eu vir rápido aqui para ver se eu consigo. O 26, o profeta do século 20, ele declara Paulo e Brana como profeta. 26. Isso declara que o sétimo mensageiro será um profeta, tal como foi Paulo. Durante as 7 eras, 5 mensageiros e 2 profetas. Um para escrever, outro para revelar o que foi escrito. Parágrafo 30, para me encerrar, fala sobre os trovões estão escritos. Parágrafo 30 do profeta do século 20. Ele diz assim: não há dúvida que se ele ouve as vozes dos trovões e as escreve, certamente estaria acrescentando a este livro. Porém não é assim, porque as vozes dos trovões são 7, e porquanto nada se pode acrescentar, está claro que o que dizem os trovões está já contido na Escritura, porém tem permanecido como 7 mistérios para nós através das eras. Isto é exatamente o que quer dizer. Já está escrito, mas permaneceu como mistério. A mesma coisa, irmãos, são 7 trovões, terceira puxada, visão da tenda, novo nome e outras coisas. Já estão revelados na mensagem, só que ficaram como segredos até agora. E Deus abriu isso para nós podermos conhecer, mas já estava revelado. Não precisamos de um profeta para revelar. Eu não preciso ser um profeta para revelar. Eu preciso ser um profeta para pregar. Alguém diz: mas você quer se colocar no lugar de Brana? Não, é o que o irmão Brana diz, que um pregador é um profeta. E aí, a própria Bíblia diz em Apocalipse 10, 8 a 11, de que a noiva de Cristo, tipificada em João, comeu o livrinho e vai e profetiza. Ó, queira ou não, fale os outros contra nós, somos profetas pela Bíblia. A Bíblia diz que nós profetizamos outra vez a povos, reis, nações e línguas. Profetizamos o que nós ouvimos do profeta. Você ouve do profeta e profetiza. Ouvimos de Paulo e profetizamos 2000 anos. Agora ouvimos de Brana e profetizamos por esses 50 anos. Agora é hora de profetizar que os trovões foram revelados. O que são os trovões? As revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. E aí vem, o que são as revelações contidas nos 7 selos? Ali já começa no primeiro selo, no intervalo, primeiro selo, o cordeiro sai do trono, a era terminou, o tempo acabou, Deus tem um novo nome. Tudo está ali, já no primeiro selo, do intervalo e primeiro selo, já está revelado ali para nós, como o alicerce, base para o arrebatamento. Sem esta revelação, você não vai, eu não vou no arrebatamento. Precisamos da revelação dos trovões que já estão revelados na mensagem do profeta nos 7 selos, que são mensagens de 63 a 65. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá para nós crer. Obrigado pelo que o Senhor tem dado como pão da vida nesta hora em que vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo o povo possa ser agraciado com esta tremenda revelação que vem do céu, para a glória do seu nome, que eles possam ver esta manifestação, que o Senhor já veio como profeta nesse dia final, como último, como o Senhor veio como profeta lá no início, Alfa, agora o Senhor veio como profeta Ômega. Como profeta Alfa, o Senhor veio e chamou Jesus. Como profeta Ômega, o Senhor veio e chamou Brana. Obrigado por estas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.